Mateus capítulo 26. O plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos esse ensinamento, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas dizia: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os terão convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. O pacto da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos pregaram a Páscoa. No primeiro dia da festa de Pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos o preparativo para comeres a Páscoa? E ele respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: Mestre manda dizer: O meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa como os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesma mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristado, começaram a um por um perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graça a Deus aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo contado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então disse-lhe Jesus: Esta noite todos vós escandalizei comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois de minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim.
Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmen. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmen e disse aos seus discípulos: Assentai vós aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu a beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormes e repousai? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai vós, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espada e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse é o prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deixaram as mãos em Jesus e prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou-lhe a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saíste com espada e porrete para prender-me, e com um salteador. Todos os dias no templo eu assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Então acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora verei o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso
vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temo de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia? Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murro, e outros os bofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estás com Jesus, o Galileu? E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse ao que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente.